Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Vídeo Lendo, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro que eu gostei muito de ter lido, me tocou demais em vários sentidos, em várias formas. E eu vim compartilhar com vocês essa leitura porque é um livro que merece ser lido por todo mundo. E eu tô falando do Voo da Guará Vermelha, de Maria Valéria Rezende. Eu já falei bastante de Maria Valéria Rezende aqui no canal, quando eu fiz o vídeo do 40 dias, que é esse aqui. Eu vou deixar o link aqui do ladinho e também lá embaixo no box de informações, tá? E a Maria Valéria é uma escritora brasileira, contemporânea, e tem uma história de vida incrível. E na literatura, o que é mais legal é que Maria Valéria só começou a publicar seus livros com mais de 50 anos. O que é bem difícil aqui no Brasil, né? Olha aqui a Maria Valéria. E eu fui a um evento com a Maria Valéria aqui em Brasília, o ano passado, deixa eu ver aqui, o ano passado, autografei os meus livros, porque eu tenho vários, e conhecendo as histórias de Maria Valéria e lendo os seus livros, eu cada vez me apaixono mais por ela. Tanto em 40 dias, como aqui no Voo da Guará Vermelha, ela dá voz a pessoas invisíveis, né, que a sociedade meio apaga, né, finge que não existe. E isso é bem interessante porque na vida real, Maria Valéria conviveu com essas pessoas consideradas invisíveis. E trazer isso para a literatura e colocar a gente para pensar nesses assuntos, e ainda por cima de uma forma tão linda e poética, que é como ela escreve, é muito legal. Mas vamos ao livro, né? Então, galera, o Voo da Guará Vermelha vai contar pra gente a história de Rosálio e Irene. Irene é uma mulher que foi morar em São Paulo, uma prostituta, já em fim de carreira, muito doente, que tem que continuar trabalhando para poder sustentar o seu filho. E quem cria o filho de Irene é uma velha, simplesmente uma velha. Já Rosálio é um pedreiro, na verdade um ajudante de pedreiro, um servente, que tem um sonho de vida, que é aprender a ler. Ai, já começa a ficar... Não, é sério, gente, esse livro me emocionou muito em várias partes. Vamos continuar. Então, o sonho de Rosálio é aprender a ler. E por um acaso, Rosálio e Irene acabam se encontrando. Um vê no outro a possibilidade de atingir os seus objetivos. Porque Irene, no passado, sofreu uma desilusão amorosa muito grande. Então, Irene guarda embaixo do seu colchão, velho, um caderno em branco com um lápis para poder escrever a sua história de amor um dia. Então ela espera ainda por um grande amor. Já Rosálio vê em Irene uma pessoa que pode ajudá-lo a aprender a ler. E a partir dessa relação de troca, onde ambos vão dar e receber um para o outro a única coisa que tem, que a gente vai conhecendo um pouquinho a história de cada um deles. Só que Rosálio, ele não lembra muito bem do seu passado, porque foi uma história muito sofrida, muito conturbada. Ambos tiveram uma história de vida muito sofrida, cada um à sua maneira. E é a partir disso que o livro se desenvolve, da gente conhecendo as histórias de cada um. De Rosálio, em busca de alguém no mundo que pudesse ensiná-lo a ler, e de Irene querendo escrever no seu caderninho histórias de amor, e agora sim ela começa a escrever as histórias que Rosálio conta para ela. Só que tudo isso, gente, numa linguagem impressionante. Tá? A Maria Valéria Rezende coloca a gente aqui como se fosse num cordel, uma literatura de cordel super poética e musical, com palavras que são escolhidas a dedo, sabe, para poder formar essa musicalidade e deixar a gente cada vez mais envolvido com a história de Rosálio e Irene, que por mais triste que seja, acaba sendo aliviada pela forma como Maria Valéria escreveu esse livro. Eu achei sensacional. Eu falei aqui literatura de cordel, mas não se deixe enganar, tá? É uma literatura complexa e sofisticada, mas ao mesmo tempo leve, o que combina perfeitamente com a história desses dois personagens. E aí, o que no início era uma relação comercial, já que Irene é uma prostituta, acabou virando uma relação de amor, mas acima de tudo de carinho intenso e de respeito um pelo outro. Então, esses personagens que tinham uma vida muito escura acabou se colorindo com a presença um do outro, porque Irene todo dia esperava Rosálio chegar à noite para contar para ela as histórias da sua vida,
e em troca ela dava a única coisa de bom que ela tinha para Rosário, que era ensiná-lo a escrever. E a história de Rosário é muito conturbada. Ele passou por garimpos, por madeireiras, por construção civil, ele teve que enfrentar trabalho escravo. Porém, cabe ao leitor também descobrir se todas essas histórias contadas por Rosário são realmente verdadeiras ou se fazem parte de uma imaginação muito fértil. São histórias realmente vividas ou histórias simplesmente contadas. E tem uma delas que me emocionou bastante, aliás, várias me emocionaram muito, tá? Sobre vários aspectos, tanto na delicadeza, quanto na simplicidade, quanto na ingenuidade. Mas uma delas foi quando o Rosário era um menino e ele ficou sabendo que uma professora ia chegar no vilarejo no qual ele morava. E aquilo foi uma alegria tão imensa e a gente sente, sabe? A nossa relação com o livro é tão, sabe, próxima, a linguagem é tão próxima que a gente sente. Eu, pelo menos, senti toda a ansiedade que Rosário teve quando ele ficou sabendo que a professora ia chegar. Eu também fiquei ansiosa pela chegada dela. Só que o que aconteceu? Para se matricular na escola, ele precisava de um documento. E ele não tinha documento. Ele não tinha documento, ele não tinha como, ele não sabia o que fazer para conseguir esse documento. Já que ele era um menino sozinho no mundo. Então ele teve vergonha de chegar na escola, de conversar com a professora e de falar que ele não tinha documento, que ele só queria aprender a ler. Ele não conseguiu fazer isso. Só que mesmo assim ele tentou ficar o mais perto da escola que ele pôde. Ele subia numa árvore e ficava olhando bem de longe a professora dar aula para os alunos. E, sabe? E isso expõe pra gente o que Maria Valéria colocou aqui e que ela sempre procura colocar nos seus livros é uma realidade que é muito longe da nossa, mas que está aqui, ó, em todo lugar. Em várias vezes eu achei que eu estava lendo um livro, uma história ambientada num Brasil, sim, mas no passado, sabe? Num passado, no interior, bem, sei lá, até mesmo nostálgico algumas vezes. Só que não, à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo que é um Brasil de hoje, num passado não muito distante, só que muito carente. Lugares sem escola, onde pessoas são analfabetas, lugares sem saneamento, sem recursos, sabe? Onde ainda as pessoas são submetidas a vários tipos de trabalho desumano, trabalho escravo, onde elas têm que dar praticamente a sua vida para poder sobreviver. Aí que vem o trabalho social de uma escritora como Maria Valéria Rezende. Tanto aqui em Um Voo da Guará Vermelha, quanto aqui em 40 Dias, como eu disse no começo, ela dá voz a essas pessoas que são consideradas invisíveis, que a gente nem sabe que existe. Quer dizer, a gente sabe que existe, mas a gente finge que não existe, né? Porque como não fazem parte do nosso mundo, a gente finge que não existe. E Maria Valéria sempre faz isso comigo, tanto aqui nos seus livros, quanto na palestra que eu fui assistir com ela aqui em Brasília. E Maria Valéria ainda se mostra assim uma escritora muito, sou muito fã dela, sabe? Porque o que ela escreve extrapola as letras, extrapola o que está aqui nessas poucas páginas, tá? Além da história ser simples, singela e linda, ela faz isso ficar ainda mais lindo por causa da estética da escrita, e ela também coloca isso no físico, tá? Porque todo livro tem um significado para a história. Inclusive, os capítulos, eles são nomeados com cores, só que são cores que exprimem situações e sentimentos. Por exemplo, no início do livro, né, o primeiro capítulo, onde a gente vai começar a conhecer aquela vida sombria de Rosário e Irene, o capítulo se chama Cinzento e Encarnado. E a gente vai passar pelo verde e negro, a gente vai chegar no roxo e branco. Então, são várias cores que exprimem o que aquele capítulo vai passar pra gente. Outra coisa interessante aqui nesse livro é que Maria Valéria chama várias vezes Dom Quixote, chama várias vezes a história de Sherazade e As Mil e Uma Noites, fazendo comparações com cada um deles, né? E cara, é um livro lindo, singelo, inteligente acima de tudo e muito bonito, sabe? E sabe aqueles livros que eu sempre falo com vocês aqui, que o que vale é a experiência da leitura?
Então, esse aqui, além de ser uma história muito linda, muito bonita mesmo, a experiência de você ler um livro desse, sabe, que te coloca com uma estética diferente, que te envolve, né, com essa parada das cores que eu disse, e que um livro que, acima de tudo, te leva a pensar muito na vida e no que é a felicidade para cada tipo de pessoa. Para Rosário era simplesmente aprender a ler, era o grande sonho da vida dele, sabe? Então, né, esse tipo de livro aqui, ele te dá uns tapas na cara tão grande, ele te coloca num lugar tão desconfortável, mas ao mesmo tempo tão real, que é muito gratificante quando você chega no final, sabe? Esse livro é incrível demais. E com certeza está um dos melhores livros que eu li agora em 2017, com certeza absoluta. É um livro lindo, lindo, mas sem ser piegas e sem ser nunca cafona, tá? Porque a gente vê quando o livro é cafona, né? E esse aqui não é não, tá, gente? É maravilhoso. E eu posso dizer que os livros da Maria Valéria Rezende, em mim, têm um efeito de me machucar bastante, mas também acaba sempre me aquecendo um pouquinho o coração. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês levem em consideração a minha dica para conhecer Dona Maria Valéria Rezende, O Voo da Guará Vermelha, que é um livro espetacular. E como eu sempre digo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.